Sejam bem-vindos mais uma vez ao capítulo 7 da disciplina de Geotecnia 1, que versa sobre as tensões no solo. Nessa segunda videoaula falaremos mais especificamente das tensões devido a carregamentos externos. Além do peso próprio da massa de solo, que nós vimos no capítulo 1, na primeira videoaula do capítulo 7, melhor dizendo, nós temos também tensões originadas devido a cargas externas ao solo. Então, basicamente, quando eu vou dimensionar ou calcular as tensões no solo, eu devo me preocupar com as tensões devido ao peso próprio, que chamamos de tensões geostáticas, e as tensões ou os acréscimos de tensões fruto de uma propagação ou de uma distribuição de tensões externas ao solo. A determinação dessas tensões devido às cargas externas e sua distribuição no subsolo é muito importante na avaliação de deformações e de capacidade de carga dos terrenos onde são instalados na engenharia. Então, basicamente, o engenheiro que vai dimensionar uma fundação, seja ela rasa ou profunda, vai dimensionar um aterro para execução de uma estrada ou uma ferrovia, vai fazer uma escavação, vai construir um silo, enfim, qualquer obra de engenharia gerará tanto acréscimo quanto redução de carga no solo. E é isso que nós vamos aprender nessa videoaula. Para fazer isso, para entender como é que uma carga se distribui ao longo do solo, nós usaremos basicamente a aplicação de uma teoria da elasticidade. Então, o que essa teoria diz? Para a estimativa das tensões atuantes no interior da massa de solo, em virtude de diferentes tipos de carregamentos externos, são usadas as teorias baseadas na elasticidade, ou seja, eu vou ter uma relação de tensão-deformação do solo dada pela lei de Hooke, que considera um material de comportamento elástico, um material homogêneo e isotrópico. Bom, sabemos que isso não é completamente verdade. Por muitas vezes temos materiais com diferentes características ao longo da profundidade, com diferentes valores de rigidez ao longo da profundidade. Sabemos que para isso ser válido, ou seja, para o material ser elástico, ou seja, que ele recupere deformações depois de carregado, tem que ser valores de tensões muito pequenos e, por vezes, os solos não recuperam tensões. Imaginem vocês carregando uma areia fofa. Após o carregamento dessa areia fofa, ao tirar a carga, a areia não volta para o seu estado original. Então, essa teoria ela tem uma aplicabilidade com valores razoáveis, mas eu tenho que fazer algumas considerações para que ela possa ser feita, para dimensionar, então, esses acréscimos de tensões. E é o que nós estamos falando aqui nesse próximo slide, as considerações sobre a hipótese da teoria da elasticidade. Então, ela tem um emprego questionável, como eu estava comentando com vocês, por esses motivos. Por exemplo, comportamento linear, relação da tensão-deformação linear do solo, que é o comportamento de materiais elásticos que têm deformações reversíveis. Então, o solo, dependendo do nível de tensão, ele até pode recuperar parte das suas deformações, mas isso não é sempre válido. Muitas das vezes, ao carregar o solo e ele deformar, ele não recupera o seu estado antigo, antes da carga. A questão da homogeneidade do solo, isso foge da realidade em muitos dos casos de perfis estratigráficos que a gente encontra no campo. O solo geralmente tem um aumento de rigidez com a profundidade, geralmente eu tenho diferentes camadas ao longo do terreno, e isso acaba não me fornecendo uma homogeneidade
de parâmetros de deformação ou resistência do solo ao longo do seu perfil. E por fim, a isotropia, né? Que em alguns solos ela até se aproxima de uma condição isotrópica, mas por muitas vezes o solo, pelo seu próprio arranjo natural, pelo seu próprio tipo de formação, ele é anisotrópico, ou seja, ele tem propriedades diferentes em direções diferentes. Ou seja, o comportamento do solo na vertical não é semelhante muitas vezes ao comportamento desse solo na horizontal, seja em questão de rigidez, seja em deformação, às vezes, de permeabilidade, de distribuição de tensões, enfim. Usualmente, né, geralmente, melhor dizendo, os solos são materiais anisotrópicos. Não é descartada a isotropia, ela acontece por vezes, mas é mais comum o solo ser anisotrópico. Bom, aí entramos aqui no conceito de bulbo de tensões, né? Então, os bulbos de tensões são um conjunto de isóboras, ou seja, linhas que unem pontos de mesmo acréscimo de tensão. Tá? Então, para um efeito de projeto convencional, eu digo aí que meu bulbo tem, quando ele tem um acréscimo de tensão igual ou menor que 10%, esse acréscimo de tensão é irrelevante, está muito distante do carregamento. E como é que funciona um bulbo de tensão? Tá? Eu gosto de pensar e explicar para os meus alunos, geralmente, que o bulbo de tensão funciona como vocês jogarem uma pedra num rio, né? Então a pedra vai bater na água e a água vai distribuir aquela onda de energia em função do choque da pedra com a água. Imagine então que a pedra seja a fundação de vocês e o solo seja a água. Quando eu coloco a carga no solo, essa carga vai se distribuir ao longo do terreno. E assim como as ondas formadas pela água vão se dissipando até elas não terem relevância, né, até elas não movimentarem mais a superfície da água, as tensões do solo também. Elas vão se concentrar próximo à carga e vão se propagando até que cheguem a uma determinada profundidade, elas sejam irrelevantes. E esse valor é o que eu comentei para vocês, que é 10% aí da carga colocada na superfície. Então, aqui uma carga uniformemente distribuída, então esse bulbo vai sair nas extremidades do carregamento, e aqui mais próximo da carga eu vou ter os maiores acréscimos, e à medida que a profundidade vai acontecendo, eu tenho meus menores acréscimos. Tá? Podemos imaginar também um lutador com uma proteção, né? Se ele tiver uma camada muito espessa de proteção, quando eu der um golpe, ele não vai sentir o golpe no seu peito, porque essa camada espessa, a energia do golpe vai se distribuir na camada. Agora, se ele está com o corpo nu, sem proteção, ele sente todo o impacto do golpe. Então, essa energia é propagada mais diretamente para ele. É a mesma coisa aqui no solo, né? A carga na superfície, eu consigo sentir quase toda ela no seu contato direto com a fundação. Mas à medida que eu vou me afastando ao longo da profundidade, essa energia, essas tensões, vão se dissipando. Então, se eu calcular essas tensões ao longo da profundidade, ao longo dessa área aqui de influência, e eu unir todos os pontos que têm valores iguais de tensões, eu vou ter as minhas isóboras. Tá? E aí eu formo, então, nessa zona de influência das tensões, devido ao acréscimo externo, o meu bulbo de tensão. Tá? Aqui, então, eu tenho à esquerda um bulbo formado por uma carga pontual. Então, o carregamento maior é aqui no contato dessa carga pontual com o solo, e ele vai se propagando para os lados e ao longo da profundidade. Essa imagem aqui, obviamente, é de uma superfície 2D, né, num estado plano de deformação. Se eu pensasse isso aqui num volume 3D, eu podia ter um formato similar aqui, né, a um ovo. O
ou uma gota de água, né? Essa superfície tridimensional devido à influência de uma carga pontual no solo. Claro que eu cortando em 2D, a minha distribuição de tensões vai ser dessa forma, certo? Bom, agora vamos entrar mais diretamente na aplicação da teoria da elasticidade para calcular o quanto de carga eu tenho ao longo da profundidade. Tá? Então, para essas soluções baseadas na teoria da elasticidade, eu utilizo aí o princípio de Saint-Venant, que diz o quê? Desde que as resultantes de dois carregamentos sejam as mesmas, o estado de tensões de uma região suficientemente afastada da aplicação do carregamento independe da forma com que o carregamento é aplicado. Então, ele diz o quê? Se eu colocar uma carga, por exemplo, circular, mas o ponto que eu quero saber, o acréscimo de tensão, está muito afastado da carga, essa influência independe do formato da carga lá em cima, certo? Então eu posso, às vezes, simplificar o tipo de carregamento para tornar a minha solução mais simples, certo? Então, às vezes eu tenho lá um prédio com uma forma muito complexa, dependendo do ponto que eu estou analisando a situação, eu posso usar o princípio de Saint-Venant. Agora, claro, se eu quiser calcular mais próximo dessa superfície, eu vou perder aí o efeito do princípio de Saint-Venant. Enfim. Então, basicamente, pessoal, como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer aqui nessa parte de acréscimo de tensões? Ou num cálculo que eu queira saber as tensões do solo. Nós sempre vamos analisar o problema por uma ótica pontual, por uma ótica que está vendo o seguinte: o que está acontecendo em determinado ponto de análise? O que está acontecendo a uma determinada profundidade? Então, todos os álbuns que nós vamos ver hoje vão analisar o acréscimo de tensão em um ponto específico, afastado da carga na direção Z, digamos assim, na profundidade, e afastado no eixo X lateralmente do carregamento. Então, eu vou escolher um ponto e vou calcular as tensões naquele ponto específico. Tá? O que isso me serve na prática? Bom, na prática eu posso estar escolhendo um ponto no fuste da fundação. Posso estar escolhendo um ponto na base da estaca. Né? Posso estar escolhendo um ponto próximo à superfície de ruptura da fundação. No meio da camada de solo mole, onde eu vou calcular um adensamento. Então é para isso que serve esse cálculo de acréscimo de tensões. O primeiro cálculo que nós vamos trabalhar aqui é a solução de Boussinesq para uma carga concentrada, ou seja, uma carga pontual, certo? Bom, para essa carga pontual eu vou ter algumas características. Tá? Boussinesq diz o seguinte, aqui da carga pontual, eu tenho uma abertura θ até o ponto de análise que eu estou calculando. Então eu vou escolher um determinado ponto do solo afastado uma determinada distância da carga aplicada, certo? Da carga pontual até esse ponto de análise, eu tenho a minha letra R minúsculo. Tá? Esse triângulo formado aqui me dá a dimensão R, tá? E a dimensão R maiúsculo e a dimensão R minúsculo. Tá? E aí eu posso, dentro desse ponto do solo, desse infinitésimo que eu escolhi para analisar, ver o acréscimo de tensão vertical, o acréscimo de tensão tangencial e o acréscimo de tensão radial. Certo? Bom, como é que eu posso fazer isso? Então, vamos fazer equações. O mais importante deles, né, o mais utilizado, a tensão vertical, pode ser dado pela seguinte equação. 3 vezes a carga pontual vezes o cosseno na quinta do θ. Quem é o θ? É este ângulo aqui desse triângulo, tá? Formado, então, do ponto até o ponto de análise. Ok?
Se eu não quiser usar o cosseno, eu posso usar esta relação aqui, que me diz que o P sobre Z sobre 2 vezes NB me daria este valor de acréscimo de tensão no ponto. E quem é o NB? O NB ele pode ser tirado desta tabela, considerando uma relação do R minúsculo sobre Z, ou mais facilmente dessa equação aqui, que me dá um valor mais direto, mais preciso, onde a única coisa que vocês vão precisar buscar é o R minúsculo. Seria a nossa base do triângulo aqui. Então, ou eu trabalho com essa distância dessa projeção aqui horizontal da distância, ou eu trabalho com o ângulo desse triângulo formado por Z, R minúsculo e R maiúsculo. Tá? Tá bem simples, certo? Então, isso aqui me dá um acréscimo de tensão para um ponto qualquer. Então, tem uma carga pontual aqui. Qualquer ponto que eu escolher, seja ele abaixo da carga ou do lado da carga, eu consigo obter o acréscimo de tensão com essas equações. Agora, se o meu ponto de análise está exatamente abaixo da carga, tá? na vertical abaixo da carga, eu vou ter uma distribuição de tensões desse tipo. Ou seja, a maior concentração de tensão estará aqui, próxima à carga, e ela vai se dissipando ao longo da profundidade até não gerar mais acréscimo. E eu consigo, então, estimar um acréscimo de tensão por esta equação, 0,48 da carga pontual, dividido pela profundidade do que o ponto está sendo analisado, sobre 2. Um detalhe muito importante, pessoal. Quem é esse Z aqui, ó, que eu utilizo? O Z é a distância de onde a carga toca no solo até o ponto de análise. Então, se eu tiver um prédio de 10 andares, o Z não é a distância de 10 andares mais 2 metros que o ponto que eu estou analisando está enterrado. O Z é a fundação do solo, a parte mais baixa da fundação, a parte que toca o solo até o ponto Z. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fundação circular e um prédio quadrado em cima, a forma da distribuição das tensões não é quadrada, ela é circular. Porque quem está tocando no solo é o círculo. E o meu Z vai ser da base desse círculo, do ponto de contato com o solo, até a profundidade de análise. Tá? É muito comum os alunos errarem em prova, em trabalhos, essa análise do Z. Né? Então, sempre lembre dessa dica. É do ponto mais baixo, do ponto onde a fundação ou a estrutura de vocês toca no solo, que vocês devem considerar o Z. Bom, seguindo aqui, eu posso também calcular, como eu falei para vocês, os acréscimos de tensão horizontal, ou radial, neste caso, o acréscimo de tensão transversal, por essas equações, e também a tensão cisaliante, que vai ter função aí, do coeficiente, desculpa, a tensão horizontal vai ter função do coeficiente Poisson, que tem relação, né, direta, como já se sabe, com o coeficiente de empuxo no repouso. Seguindo aqui a análise, nós temos então, para uma solução de uma carga linear, as equações de Melan. Tá? Então o Melan propõe, se eu tiver uma carga em linha, a gente pode pensar aí num trilho, ou numa carga uniformemente distribuída, numa carga de um retângulo, que está muito distante dessa carga retangular, eu posso simplificar por uma carga em linha. Né? Uma sapata corrida também, num ponto mais distante, eu poderia simplificar por uma solução em linha. A equação de Melan vai ser dada simplesmente pela profundidade Z e o valor dessa carga distribuída em quilonewtons por metro, certo? Então, a minha tensão vertical em Z é dada por essa primeira equação e meu acréscimo de tensão horizontal, que seria perpendicular à carga, é dada por essa outra equação. Eu também posso, de forma simplificada, utilizar
ao invés do Z, profundidade de Z, Z e X, eu posso trabalhar então com o cosseno desse triângulo justamente formado por Z e X e a hipotenusa desse triângulo. Bom, agora partindo para soluções que são mais utilizadas, né? Aqui um exemplo aí, por exemplo, de um aterro de estrada, que tem uma extensão muito grande em relação à sua base, eu posso considerar, então, um carregamento do tipo carga uniformemente distribuída ao longo de uma faixa de extensão infinita. Então, a solução de Carothers-Tesag é uma simplificação, às vezes, de algumas soluções, de algumas situações de carregamento, mas é bastante utilizada nessa questão de aterros muito longos, né? Aterros de estrada, por exemplo, onde a dimensão, o comprimento é muito maior do que a largura. Então, eu posso considerar uma carga uniformemente distribuída. Ele trabalha também com uma série de ângulos aqui no seu equacionamento matemático, onde ele considera que o beta é o ângulo da vertical com a bissetriz 2α, e onde a bissetriz 2α é o ângulo, o 2α é o ângulo da ponta do extremo, de um dos extremos do carregamento até o outro extremo do carregamento. Então, esta abertura entre esses dois extremos é dado por 2α. A sua bissetriz, então, é dado o alfa. E o 2α também é correlacionado com o ômega e o θ, onde o ômega é o ângulo de uma vertical até essa projeção externa e o θ da vertical com a projeção interna. E o beta, então, é da vertical com a bissetriz. Com todo esse conjunto de ângulos que eu tiro do método, eu posso calcular, então, os acréscimos de tensão em X, em Y e em Z, dependendo do ponto de análise que eu estou querendo, certo? Bom, vocês podem pensar assim, olha, é bastante complexo tirar esses ângulos, né? Então, para facilitar o cálculo, eu posso utilizar uma solução gráfica através deste ábaco. Então, esse ábaco, vocês percebam que é um ábaco com uma largura B, tá? Ou seja, seria um aterro aqui com 2B, eu vou ter metade dele para um lado, metade dele para o outro, certo? Nesse lado da esquerda, eu tenho os acréscimos de tensão vertical. E no lado direito do gráfico, eu tenho os acréscimos de tensão horizontal e das tensões de cisalhamento. Então, se eu quiser avaliar só a tensão vertical, os acréscimos de tensões verticais, eu vou me concentrar no lado da esquerda, tendo em vista que isso aqui é a metade, o meio do aterro. Então, essas linhas aqui, elas representam justamente os bulbos de tensões que ocorreriam em função desse carregamento, tá? Então, quanto mais para baixo, menores os acréscimos de tensões, quanto mais para a esquerda, menores os acréscimos de tensões, quanto mais próximo da carga, maiores os acréscimos de tensões. E como é que funcionam esses ábacos? Eles funcionam da seguinte maneira. Eu tenho, por exemplo, eu vou carregar o solo com 100 kPa, tá? Estes 100 kPa vão exatamente no ponto onde toca com o solo, eu vou tocar com 100 kPa. Mas à medida que eu vou me afastando lateralmente dessa carga e indo para o fundo, para maiores profundidades, essa carga vai se dissipando ao longo do terreno, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, o que nós chamamos de I sigma ou NZ. O que são esses valores de NZ aqui? São porcentagens da carga total que está chegando no determinado ponto que vocês estão analisando. Então, basicamente, vocês vão procurar isso. Quantos por cento aquele ponto que eu estou analisando chega da carga que foi colocada lá em cima? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um ponto aqui, sei lá, aqui, ó, se eu ver, que linha é essa daqui? Essa linha de NZ igual a 40. Bom, se eu falei que a minha carga é 100, eu vou ter 0,40 vezes 100, eu tenho 40 kPa neste ponto que eu estou analisando.
Bom, e como é que eu uso este ábaco aqui? Primeiro eu vou colocar a projeção x sobre b, tá? Então, basicamente, a distância do ponto x, x é a distância do centro da fundação até o ponto de análise de vocês, e o b é a largura da minha metade, meia largura do meu carregamento, tá? E o eixo y eu vou ter a relação de z sobre b, onde o z é a profundidade do ponto que eu estou analisando e o b a largura aqui da metade do carregamento. Aí eu calculo esses dois valores, toco aqui no ponto que eu estou analisando e na curva que tocar este ponto eu vou pegar a porcentagem da carga lá de cima. Se estiver entre duas linhas, eu posso fazer uma interpolação simples para estimar o valor de acréscimo que eu tenho naquele ponto. Do outro lado, onde eu tenho as tensões horizontais, eu faço o mesmo procedimento. Indo agora para a solução de Oesterberg, a solução de Oesterberg, sim, né, ela é mais adequada quando eu trabalho com aterros. Né? Por quê? Porque os aterros geralmente têm uma área retangular e nos seus taludes triangular, formando assim um trapézio. E o Oesterberg é justamente a solução que representa uma carga distribuída em forma de trapézio retangular em uma faixa de extensão infinita. Tá? Só que o Oesterberg tem um problema. Eu só consigo calcular acréscimos de tensão abaixo da projeção da crista do aterro. Se eu tiver algum ponto aqui no talude, eu não consigo calcular o acréscimo. Então eu tenho que simplificar. Se eu tiver uma solução, uma análise desse tipo, eu tenho que simplificar este talude aqui para uma carga uniforme e utilizar o nosso método anterior do Carothers-Terzaghi, tá? Então, mais uma vez, o Oesterberg só funciona para pontos abaixo dessa projeção B, que é a crista do aterro. Como é que eu faço aqui este ábaco? Esse ábaco ele pega o aterro de vocês e divide ao meio, tá? Então, o que vocês vão tirar desse ábaco é o acréscimo da metade desse trapézio. Então, tudo que vocês calcularem aqui, vocês têm que fazer para o outro lado. Imagine assim, se o ponto está exatamente no meio do aterro, o valor do acréscimo que vocês calcularam pode ser multiplicado por 2. Agora, se o ponto está tem a crista do aterro, e o ponto está um pouco mais para a esquerda, eu vou ter um acréscimo daquele ponto, vai ter um acréscimo, e do outro lado vai ter um outro acréscimo maior do que esse lado menor, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vocês sempre vão pegar a projeção abaixo do ponto. Ó. Do ponto até a crista eu chamo de B, e o talude eu chamo de A. Então, imagine que esse talude tivesse 10 metros, tá? E esse ponto estivesse aqui, ó, a 2 metros da crista, ou seja, o restante desse talude é 8 metros para cá. Então, vocês vão fazer um acréscimo considerando o B igual a 2, e do lado direito, que tem 8 metros, vocês fariam um outro acréscimo. Então, teria que entrar no ábaco 2 vezes. E percebam como então, a verdade que esse ábaco é feito para a metade do aterro, que pensem assim, ó, se toda a carga está tocando no solo, não teria que ter 100% de acréscimo? 100% da carga que está lá? E o máximo que vocês conseguem nesse ábaco é 50%. Por quê? Porque justamente está pegando só a metade. Agora, claro, se eu pegar a metade de 50% com a outra metade de 50%, eu vou ter 1. Toda a carga multiplicada por 1 está chegando naquele ponto. Então, o que eu faço aqui? Ó? No eixo Y, eu vou achar o meu I sigma, que é a porcentagem de acréscimo da carga que eu estou colocando. E nesse eixo, no eixo X, eu vou colocar a relação de A, largura da crista, sobre a profundidade
Z. Bom, e percebam que aqui eu tenho uma escala logarítmica, né? Também é uma falha comum de vocês. Ó. Então aqui eu tenho valores de 0,01, 0,02, 0,03, até eu chegar aqui em 0,1. Depois eu vou ter 0,2, 0,3, 0,4, até chegar em 1. Vou ter 2, 3, 4 e assim por diante, tá? E aqui nessas linhas eu vou ter a relação de B sobre Z. Então aqui é o A sobre Z e aqui é o B sobre Z. Então eu vou tocar aqui, vou pegar o meu valor de A sobre Z, vou tocar na curva correspondente ao B sobre Z e venho aqui no eixo Y e pego a porcentagem da carga total que eu tenho lá no topo do aterro. Certo? Simples assim. Para soluções de carga circular, eu uso o método de Love, que é uma derivação lá do método Boussinesq para carga pontual, só que agora para superfícies circulares. Então, uma carga de um silo, uma fundação de uma torre eólica, enfim, qualquer coisa que distribua carga e tenha uma forma circular. Tá? O equacionamento para um ponto fora do círculo aqui, ou até fora do centro do círculo, na projeção do centro do círculo, eu tenho que usar este ábaco que eu vou mostrar para vocês. Agora, se eu tiver um ponto exatamente abaixo do centro do círculo, eu posso utilizar então essa equação mais simples. Não preciso entrar no ábaco. Mas essa equação, ela só é válida para pontos abaixo do centro do círculo. Para utilizar o ábaco, a mesma coisa, né? Eu tenho um raio para cá, um raio para cá, então o diâmetro todo é isso aqui. Então eu vou pegar o raio do círculo, a distância x do centro do círculo até o ponto de análise, divididos pelo raio, e a profundidade z dividida pelo raio. Vou escolher um ponto e vou achar o meu I sigma aqui, ou o meu NZ no caso deste ábaco. Essa projeção da esquerda me dá os acréscimos de tensão vertical e a da direita os acréscimos de tensão horizontal e da tensão cisalhante. Certo? Bem semelhante ao ábaco anterior. Agora, quando eu estou tratando de carga uniforme retangular, ou seja, não é mais que nem a do canal de Sterzag, que tem uma das dimensões infinitas, eu tenho uma forma retangular definida. Né? Então, uma sapata isolada, uma fundação de Radier, tudo isso vai ser dado por esse ábaco de Newmark. Tá? Então, a solução de Newmark ela é dada por essa equação, ela pode ser planilhada facilmente aqui, né? E para utilizar o ábaco, eu preciso de duas informações, a relação A sobre Z, que é dada por M, e a relação B sobre Z, que é dada pela letra N. O M é dado, então, pelo A, que é a maior distância do retângulo, e o N é dado pela menor distância, que é dado pela letra B. Tá? Então, o N se correlaciona com a menor distância e o A se relaciona com a maior distância. E aí eu venho neste ábaco aqui, onde no eixo X eu tenho a relação N em escala logarítmica e no eixo Y eu tenho a relação do M. Então, eu pego o valor do N, toco no valor do M e acho a minha porcentagem da carga total que eu tenho lá no meu problema. Temos um detalhe importante nesse ábaco, que é o quê? Ele só calcula uma forma de um retângulo considerando um ponto no seu ponto extremo aqui, ó, o vértice do retângulo. Tá? Ah, e se tiver no meio do retângulo? Bom, então eu vou ter que dividir em 4 retângulos, como mostra essa figura aqui. E aí fazer o acréscimo de tensão para cada um desses 4 retângulos. Então eu vou ter 4 valores de N e M para entrar no ábaco e somar cada acréscimo
para cada uma dessas 4 áreas de influência, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou entrar no ábaco, vou pegar aqui, vou entrar no ábaco, vou pegar aqui, vou entrar no ábaco, tá? Tanto é verdade isso, que o nosso máximo de acréscimo só vai até 25%. Por quê? Porque ele divide, o máximo que ele vai ter é estar no centro do retângulo, dividindo em 4 partes o seu acréscimo. E se o ponto estiver fora do retângulo, o que eu faço? Então, de novo, se ele estiver aqui no extremo, no encontro, ele é só entrar uma vez no ábaco. Se estiver no meio do retângulo, eu tenho que entrar 4 vezes no ábaco. Agora, se ele estiver fora, eu vou ter que fazer o quê? Eu faço uma projeção, como se existisse uma área de influência até chegar no ponto, e depois eu faço esta área toda de acréscimo, e eu faço depois esta área toda de acréscimo, esta área toda de acréscimo, e vou fazer o quê? O todo, então o valor total do acréscimo dessa área grande, que é uma área falsa, só uma área para me auxiliar no cálculo, e diminuo, retiro a influência dessas 2 áreas laterais. Como eu tenho uma sobreposição de retirada aqui de influência, eu vou somar também esse quadradinho. Então eu vou ter que entrar no ábaco uma vez para calcular toda essa área, uma segunda vez para calcular essa, uma terceira vez para calcular essa e uma 4ª vez para acrescentar essa depois. Tem que andar 4 vezes no ábaco. O Steinbrenner é uma solução distinta, mas é a mesma função, Eu só tenho uma análise para um ponto lá no extremo do quadradinho. Qualquer outra hipótese, eu vou ter que entrar no ábaco mais vezes, Ou dividindo em 4, ou fazendo essa área externa e fazendo uma área de influência fictícia para poder somar e retirar depois. A diferença é que lá no ábaco eu vou entrar então com a relação de A sobre B e vou achar o meu fator de influência, considerando também a relação Z sobre B. Então, Z sobre B e as linhas internas aqui de A sobre B, eu acho o meu I sigma, o meu acréscimo de tensão. Agora, o nosso último método de acréscimo de tensão é o método chamado o método dos quadradinhos, que é um ábaco circular de Newmark. Ele se baseia aí na solução da equação de Love, trabalha com o princípio da superposição de efeitos, e ele considera que quando uma carga uniformemente distribuída é aplicada na superfície do terreno, a tensão gerada a uma dada profundidade é igual ao somatório dos efeitos dos carregamentos em áreas parciais. E aí ele propõe o método da seguinte execução, com uma construção de um ábaco, traçando 10 círculos concêntricos, cujo acréscimo de carga a um ponto do centro desse círculo, situado numa profundeza Z, vai corresponder então a 10, 20, 30% e assim por diante da carga total aplicada. Então, logo, cada um desses anéis desenhados vão representar um acréscimo de tensão no entorno de 10% em função da equação que a gente já viu lá de Love proposta. Bom, parece complexo? Vamos para a solução gráfica para vocês vão entender melhor. Tá? Então, este aqui é o ábaco. Tá? São 10 círculos aqui, divididos em 20 setores. São 10 círculos cortados, que nos dá 20 setores. E cada setor desse, cada areazinha dessa, corresponde a um acréscimo de tensão de 0,005. Então, o que nós temos que fazer? Basicamente, fazer uma projeção da fundação que a gente deseja neste ábaco e somar a quantidade de quadradinhos,
está sendo tocada, então, por essa área de influência. Inclusive, uma contagem parcial aqui, né? Meio quadrado, 0,9 do quadrado. Vocês vão contar, obviamente vai ter alguma margem de erro nessa conta, mas a ideia é essa, certo? E como é que eu desenho essa fundação? Como é que eu sei o tamanho dela, se ela vai ser maior ou menor? Vocês vão tomar como referência este valor que é dado junto com o ábaco. Então, esse gabarito, ele é a profundidade Z. Ou seja, se a minha profundidade de análise é 10 metros, esse tamanho aqui indica 10 metros. Então, se o prédio aqui tem 15, ele teria, neste caso, ó, se isso aqui tem 10 metros, ele teria aí em torno de uns 20 metros. Tá? Bom, se a profundidade for menor, o que vai acontecer? Esse desenho vai crescer. Ele crescendo vai ocupar mais quadradinhos. Claro, a carga está próxima do ponto de análise, eu tenho um acréscimo maior. Se a profundidade for maior, esse gabarito vai valer mais. Ou seja, a projeção do desenho nesse ábaco vai ser menor. Vai ocupar menos quadradinhos, eu vou ter um acréscimo de tensão menor naquele ponto de análise. Tá? Então, eu vou centralizar o prédio aqui e considerar este gabarito. E a projeção que ficar na profundidade de análise que eu estou fazendo, eu vou contar e vou aí dizer, em função do número de quadradinhos, qual é o acréscimo de tensão que eu tenho. Então, número de quadradinhos vezes 0,005, eu tenho aí a minha projeção. Meu acréscimo de tensão. Bom, concluindo, pessoal, tem outras soluções, né? Além da teoria da elasticidade. Hoje em dia se usa muito métodos numéricos para dimensionar diferentes tipos de situações, de obras de terra, de obras geotécnicas, de pavimentação, tá? E aí essas ferramentas, elas conseguem trabalhar com soluções mais específicas, carregamentos mais distintos e mais complexos do que esses apresentados. Também tem um livro do Poulos e Davis que ele apresenta diversas soluções de diferentes tipos de carregamento, fugindo, né? Ou seja, acrescentando a esses que eu mostrei para vocês. Aqui a gente viu carga pontual, carga linear, carga uniformemente distribuída infinita, carga retangular, carga circular, só esses 5, né? Se quiserem outros tipos de carregamento, vocês podem buscar, então, soluções elásticas nesse livro. Ou aplicar algum programa de elementos finitos ou alguma solução numérica para dimensionar o quanto de carga se distribui ao longo da profundidade. Gostaria também de falar um pouco das simplificações do princípio de Thevenin que a gente comentou, que são as seguintes. Para um cálculo mais rápido, digamos assim, para uma área retangular carregada, que eu utilizaria então a área retangular, o método de Newmark, o Steinbrenner, se eu considerar que o Z é maior do que 3 vezes a base dessa área retangular, eu posso considerar como uma área de carga pontual aplicada no centro de gravidade dessa área. Então, o que está dizendo aqui? Se eu tenho uma área triangular e o ponto Z está tão profundo que ele é maior do que 3 vezes a base da fundação retangular, eu posso simplificar a equação, não usar o ábaco do Newmark e Steinbrenner, e sim as equações da carga pontual, que são bem mais simples. Da mesma forma, isso também é válido quando o raio do vetor da equação do Boussinesq é maior que 5 vezes o lado B da superfície retangular. Eu posso fazer essa simplificação também. E por fim, para uma superfície retangular com um lado maior do que 10 vezes o lado menor, eu posso aplicar uma solução de carga em faixa. Né? Por exemplo, a solução de Carothers-Terzaghi. Então, nossa videoaula de acréscimo de tensões externas ficam por aqui. Farei mais vídeos executando exercícios, aplicando cada uma desses acréscimos de tensões. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos.